eles estão dizendo que no julgamento de ontem, que será complementado hoje, o STF liberou o uso da maconha. Mas será que é isso mesmo? A gente vai tratar desse assunto e mostrar o que realmente foi julgado. Calma, calma. Vamos falar com o nosso Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá. Bruno Silvestre, estava esperando a sua presença para explicar aí, porque tem uma galera que está absolutamente confusa. Afinal de contas, liberou a maconha no Brasil? Olha, é engraçado falar, mas inicialmente eu vou dizendo, não tem nada do que a gente já não soubesse em termos de sociedade. Então, vamos para o pessoal entender. Vamos começar do começo. Usuário não é criminoso. Quem é usuário de alguma droga está fazendo um mal a si mesmo, seja qual droga for, seja lícita ou ilícita, e essa pessoa responde pelos seus atos, etc. Tá, mas isso é o que Agora, foi decidido agora, que o usuário não é criminoso, porque antes era? não, esse é o grande Ah, ponto. já não é. Esse é o Ah, grande ponto. No Brasil, foi criada uma lei antidrogas, por assim dizer, e nessa lei eles colocam lá uma sanção menor do que a reclusão para o usuário. É tipo assim, vai estudar, você aqui vai passar por 2 meses de educação sobre drogas, ou vai prestar um serviço aqui, ou seja, é algo menor, é algo como, por exemplo, se você for pegar uma pessoa anda nua na rua, ela está cometendo uma contravenção penal, não é um crime em si. Então, para essas questões menores, você tem as leis de contravenções, etc., e você tem também um debate se uma determinada conduta na sociedade ela ainda é uma contravenção ou ela nem isso chegou a ser. Então, é um debate que, na verdade, já teria que ter sido resolvido lá atrás, só que a gente tem uma sociedade que ainda está nessa disputa por votos, com essa sede por uma praça pública, sabe? Querer ver vingança e coisas, e acaba que essa espetacularização acaba atrasando os julgamentos. Esse caso já está no Supremo há anos. E esse caso, para o pessoal entender, a lei de drogas, ela não coloca uma pena de reclusão, por exemplo, para quem usa droga. Vamos começar por aí. Então, essa pessoa, ela já não era para ser condenada, não era para acontecer nada com ela. O que foi decidido ontem e que é importante a gente começar a esclarecer? A ação ela foi dado provimento ao recurso extraordinário, ou seja, a Defensoria Pública lá de Diadema, que entrou com a ação, que entrou com esse recurso para impedir que uma pessoa usuária ficasse 2 meses lá prestando serviço à comunidade, dizendo que não seria uma punição penal. Então, foi dado provimento ontem ao recurso, declarando que seria inconstitucional essa parte da lei antidrogas, porque não é uma sanção criminal. Então, seria uma questão administrativa e que não deveria ser tratada na esfera penal. Aí é que está o grande ponto, e esse é o grande ponto evolutivo. É isso que eu quero puxar para a gente hoje. Quando o Supremo diz assim, olha, usuário não é criminoso, e isso aqui não é crime, isso aqui é para a área administrativa, isso aqui é uma área governamental, saúde pública, etc., ele está indo no caminho que isso desde a década de 80 já era declarado. É uma questão que a gente está falando de saúde pública. A gente está tratando as pessoas como elas têm que ser tratadas, de acordo com a sua condição e a necessidade de respeito àquelas pessoas. Como, fazendo um comparativo aqui, é mais ou menos com o mesmo medo que o Cazuza tinha de declarar na época que ele era portador daquele vírus, né, do HIV, e por conta da criminalização que iam fazer dele por ter uma doença. Então, assim, é uma situação muito louca de como a nossa sociedade trata isso. E aí eu quero pegar a matéria, vamos puxar o assunto já com a matéria, para já mostrar os erros e acertos da matéria. Se você puder dar uma lida aí para a gente, Ana. Estamos aqui, estamos com o UOL. STF decide descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal.
Vamos mais para frente. O que aconteceu? Votaram pela descriminalização do porte 8 ministros. Aí eles têm a lista depois dos ministros. O processo vinha se arrastando havia 9 anos, foi retomado na semana passada e deve ser concluído amanhã, no caso hoje, quarta-feira, né? Ao proferir o resultado por maioria, o presidente Luiz Roberto Barroso reforçou que o uso de maconha em locais públicos continua sendo proibido e que o STF critica o consumo de drogas. Ele explicou que o porte para consumo pessoal não é considerado crime, mas sim ato ilícito sem natureza penal. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes corroboraram o entendimento e o colegiado ainda defendeu uma política pública educativa de combate ao consumo de drogas. Bruno, para ficar claro, antes dessa decisão, era considerado crime ou não? Então, esse é o grande ponto. Não, você tinha decisões que levavam a pessoa a ficar, como é que se diz, a ser penalizada, fazendo esses cursos, etc. Mas mais do que isso, é pior até, porque além disso, você tem uma situação, e o que eu vou falar agora é baseado em pesquisas, vocês podem procurar sobre elas, em que uma mesma pessoa com uma determinada quantidade de droga, sendo branca, era usuário e sendo preta, é traficante. Sim. Ou seja, a forma de se decidir essa divisão estava sendo por cor da pele, não estava sendo por conta do fato e das circunstâncias. Então, é muito complicado como essa questão é colocada. Então, assim, a grande vitória que a gente tem nesse caso agora é o quê? É uma conscientização de que isso não é mais para ser encaminhado para a esfera criminal. É para a polícia, por exemplo, encerrar a investigação como usuário. E ponto. Ok, então, mas assim, isso desde que se considere que a pessoa está em porte, aí vai entrar no ponto delicado, de uma quantidade compatível com o consumo de usuário e não para a venda. É isso, porque a venda é crime. Né? E aí essa discussão que ainda não se encerrou, porque não se define qual é a diferença entre o usuário, né, e o traficante. E aí a diferença é a quantidade de melanina na pele, normalmente, né? Ou o dinheiro da pessoa. Exatamente, porque tem gente com 1 quilo de cocaína que é declarado usuário só porque é branco. E tem gente que, enfim, temos helicóptero de cocaína, enfim, temos um monte de exemplos aí de situações para tratar sobre isso. E agora, o ponto central para mim é o quê? O pessoal, isso eu digo do legislativo, inclusive, e ataco também o executivo nesse sentido, porque essa matéria ela já é muito óbvia para o judiciário. O judiciário ele vai cumprir de acordo com os termos que está ali. Por exemplo, o Dias Toffoli, o voto que ninguém entendeu, por assim dizer. O Toffoli ele diz o seguinte, olha, a lei é clara, isso aqui não é um crime. Então eu não vou dizer que é inconstitucional algo que já diz que não é crime. Então, para mim, é dessa forma. E que fique claro, não é só a maconha, qualquer droga. A pessoa está portando essa droga ou está usando uma droga para uso pessoal, ela não é criminosa. Então, assim, o Toffoli, ele não votou com essa maioria, mas o voto dele, entre aspas, como seria uma terceira via, deixa bem claro que o usuário de droga não é criminoso. Isso, na verdade, já era um entendimento que ele vinha sendo aplicado de forma paliativa, digamos assim, mas agora é uma decisão muito importante, muito forte. E aí o que acontece? O que é interessante também de tratar sobre isso é que agora, nesse momento, quando vier uma situação dessas e o legislativo legislar querendo punir o usuário, o Supremo já entendeu que viola a Constituição. Ou seja, qualquer PEC que venha safadinha, digamos assim, por aquela extrema-direita, já vai ser derrubado por esse entendimento de constitucionalidade. Então, isso já vai acabar com isso. E aí, para fechar esse assunto, eu queria pegar a decisão do Supremo, Ana, para a gente, se você puder dar uma lida para a gente, que eu quero explicar para o pessoal justamente
sobre esse ponto, porque, na verdade, eu gostaria que o ministro Barroso, quando ele falasse que ele alerta sobre a questão ruim das drogas, eu gostaria que ele falasse do excesso ruim de trabalho da escala 6x1, eu queria que ele falasse do que o extremismo religioso causa de ruim para a nossa sociedade, do quanto você cobrar dízimo de alguém que não tem dinheiro nenhum. Isso é estelionato da fé. Eu gostaria que todas essas questões fossem declaradas, mas parece que só a questão da droga ou só a questão do corpo da pessoa é que é ligado a algo que seja, entre aspas, importante, né? Então, vamos dar uma lida aí na decisão, Ana. Vamos lá, a decisão diz aqui que após o voto do ministro Luiz Fux, que negava provimento ao recurso extraordinário, declarando constitucional, aí ele vai falar um monte de coisa que a gente ainda não entende. O artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, sem fixação de quantitativo para distinção entre consumo pessoal e tráfico. Após aí também o voto da ministra Carmen Lúcia, que acompanhava o voto do ministro Edson Fachin no sentido do parcial provimento, ou seja, ela concordou parcialmente, declarando a inconstitucionalidade sem redução de texto do mesmo artigo, para dar interpretação conforme e até que sobrevenha a atuação do legislador, acompanhava o voto do ministro Alexandre de Moraes no tocante ao critério quantitativo, ou seja, Carmen Lúcia também está... É isso, Carmen Lúcia está concordando, tem que ir traduzindo, com o Alexandre de Moraes. E do voto, ora reajustado, do ministro André Mendonça, que fez o voto, depois reajustou, que aderia ao entendimento do Dias Toffoli quanto aos itens C, prazo de 18 meses, e F, proposição de campanha sobre os malefícios do uso de drogas. Deixando de estabelecer uma fixação quantitativa de droga, o julgamento foi suspenso. Então, nesse ponto que a gente está, é isso. Eles decidiram pela descriminalização, tentando traduzir aqui para o português dos mortais. Eles decidiram pela descriminalização, ou seja, não é para ficar prendendo a pessoa por porte, né, para uso pessoal. Diz o pessoal aí no chat, também tem que ver se vai combinar com os russos, né? Se na ponta de lá o policial vai de fato, né, levar isso em consideração. A outra questão é essa que a gente está dizendo. Falta ainda, e é isso que está sendo retomado, né? A discussão sobre a quantidade, como fazer a diferenciação, porque na prática, se deixar para o policial decidir, fica a mesma coisa. Exatamente. Existe uma questão aí, como eu falo, isso é um pavê de problemas que a gente tem cada uma camada que vai ampliando a dificuldade das coisas. Primeiro, você tem uma polícia militar, que na verdade não deveria existir, e sim uma polícia unificada civil, porque um trabalhador ser preso administrativamente, isso é um dos maiores absurdos. Você vê, eu não estou falando a favor ou contra o trabalhador, eu estou defendendo o trabalhador policial militar, que ele não tem treinamento e ainda ele é colocado lá. Se ele atrasar o trabalho, ele é preso. E se um superior dele quiser, ele se prejudica. E aí, quando ele tem que discutir salário, a mulher dele é que tem que fazer protesto, porque se ele fizer protesto, ele vai preso. Então, esse é o nível da situação que a gente coloca esses trabalhadores. Então, para mim, polícia militar não deveria ser militar, e sim civil. Porque quem tem que ter o controle da violência, o controle societário, é a sociedade civil, e não a sociedade militar. É um resquício péssimo da ditadura e o problema começa aí. Aí a gente seguindo nessas partes, essa decisão interessante é isso. O debate é o artigo 28 dessa lei aí, 11.343, que é a lei de drogas, ela não coloca a pena de, como eu falei, de reclusão, se da pessoa ir presa, fica lá em Bangu 1 ou na Papuda ou qualquer lugar assim. Não vai ficar. Então, se isso é criminal ou é administrativo. Então, o que houve não foi a descriminalização da maconha. O que houve foi a efetiva descriminalização do usuário. Agora, o debate é o que é o usuário. Esse é o grande ponto. E aí, hoje vai ser definido quais são os critérios para a fixação, obviamente, isso é uma fixação em senso comum, tá? Do que é esse usuário. Obviamente que se uma pessoa está fumando em casa e aí ela tem uma quantidade maior na casa dela, e aí a polícia arromba a casa e olha o que tem lá, provavelmente essa pessoa vai ser inocentada por vários motivos.
e vai ser considerado usuária. Mas, como eu falei, vai de cada caso. E aí, esse é o negócio, assim, a lei não é muito específica, né? E, de novo, sempre quando fala vai de cada caso, eu já penso, depende de quem tá acusando e quem tá sendo acusado, né? Exatamente, tem esses problemas. E aí tem uma coisa que eu critico muito. Você vê, demora 9 anos para o Supremo julgar o caso. Aí eles querem dar prazo para o Legislativo e para o Executivo cumprir alguma coisa. Eles tinham que ter cumprido 9 anos atrás. Ou seja, a gente, na hora da gente apontar o dedo, a gente tem que apontar o dedo para Pacheco, para Lira e até mesmo para Lula, porque todo mundo aí tem que se movimentar. A gente tem que ter um programa de saúde pública para defender a mulher, para defender a pessoa que é usuária de drogas, e inclusive proteger os jovens desses vícios, porque acaba que às vezes a tua vida está tão ruim, não existe uma praça, porque agora só existe shopping, e você não é bem-vindo no shopping, e a única coisa que se sente algum prazer é em alguma coisa dessas, em alguma dessas drogas, por assim dizer. Tem gente que, inclusive, é viciada em drogas, em medicamentos tarja preta e etc. E o pessoal não pega tanto fervor, porque o olhar está errado. O olhar tem que ser no cidadão, na pessoa que, inclusive, é vítima da própria sociedade, no sentido dela ter que procurar outros recursos que não o amor próprio para poder se manter viva. Então, acho que é esse olhar que a gente devia buscar. Né? Isso aí, demos um pequeno passo, né, nessas discussões, pequeno ainda. É bom medir aí o tamanho do passo, mas pelo menos um passinho para frente é melhor do que um passão para trás. E por falar em demora de julgamento, passamos do nosso tempo, doutor Bruno. Vamos para nosso pequeníssimo intervalo chat. A gente volta em instantes.